A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra a Bíblia de vocês no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, ou João, capítulo de número 4. Pastor Janilson, eu acho que eu vou cantar só lá no céu mesmo, viu? Aqui eu não vou me arriscar. É incrível como eu não consigo cantar. Eu e o pastor Paulo, quando chegar lá no céu, a gente começa a cantar lá, né? Aqui, por enquanto, a gente vai ficar por conta de ministrar a palavra, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, pelo convite do pastor Janilson. Ainda estava me recuperando da Covid. E ele acreditou que eu escaparia, né? Ele me convidou. Louvo a Deus por isso. Capítulo de número 4, a partir do versículo 34. Depois que o Luz falou aqui, já podia dar bênção apostólica, né? Meu Deus, tremendo. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós saímos da nossa casa para nós prestarmos um culto, a partir do momento que o culto começa, a gente já está ali na adoração, Deus já está falando conosco. E é por isso que eu tenho despertado as pessoas para tirarem a sua vida espiritual do automático. Muitos de nós não sabemos qual foi o primeiro hino que foi cantado hoje, nós não sabemos o segundo, nós não lembramos o que o Luso falou. É porque a nossa vida está no automático, nós temos que tomar cuidado com isso. É por isso que às vezes as pessoas pedem para a gente repetir uma coisa durante o culto, porque a gente não prestou atenção na primeira. Onde é que eu estava na hora que falou a primeira vez? A gente tem que tirar a nossa vida espiritual do piloto automático. Um carro automático é do céu, é de Deus, é divino um carro automático. Mas a nossa vida espiritual não pode. Ela tem que estar sob o nosso controle. Amém? Diz assim a partir do versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhardes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Podei vos assentar. Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós estamos num culto hoje do Departamento de Missões, e é uma das áreas mais importantes da igreja, é fazer missões. Não negligenciarmos isso na nossa vida espiritual, é estarmos atentos ao que o Senhor Jesus diz: ide e anunciai, ide e pregai o Evangelho. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu pastoreava uma igreja, e eu um dia disse para os irmãos: quando alguém chegar na sua casa para falar outra coisa que não o Evangelho, começar a levar até você fofoca, cuidado, cuidado. Eu até outro dia estava pensando em uma frase, que nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo para as almas, e não falar das almas que o Evangelho de Jesus Cristo alcançou. Nós não podemos prestar esse desserviço. Nós temos que ser uma igreja missionária, uma igreja que quando as pessoas chegam, a gente abraça, a gente recebe. A gente não pode ser uma igreja onde algumas pessoas falam que é uma panela com tampa, ninguém mais cabe lá dentro. A gente tem que ser uma igreja sempre receptiva,
receber as pessoas, independente se você conhece o passado ou o presente dela. É uma alma e nós temos que recebê-la, porque aquela alma, Jesus morreu por ela também, e o Evangelho também está disponível para ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, esse capítulo que nós lemos aqui, alguns versículos, ele é um capítulo marcado por muitas surpresas. Nesse capítulo aqui está falando a respeito da mulher samaritana. O Senhor, naquela época, não era comum os judeus e os samaritanos conversarem uns com os outros. E Jesus nos dá uma lição muito grande com relação a isso aqui, que nós não devemos ter preconceito. Imagine você, quando você vai puxar a genealogia de Jesus, tem na genealogia de Jesus a descendência de uma prostituta e de um fruto de incesto, tá? E Jesus vem dessa genealogia. Nós, quando lemos a Bíblia, a gente encontra Raabe e a gente encontra Boaz, né? E desse relacionamento nasce Obed, e de Obed vem Jessé, e de Jessé vem Davi, e Davi também comete muitos pecados. E quando um homem vai andando ali numa rua, alguém olha para ele e diz: Jesus, filho de Davi. Imagine Davi, nas situações, nos pecados em que ele cometeu, ele passando pelo nosso julgamento. Imagine, será que Jesus seria chamado filho de Davi se fosse julgado por nós, o Davi? Não seria, porque o que é que nós diríamos? Crucifica-o, mata-o, porque ele colocou um homem para ir na frente do exército para morrer, e não bastando isso, ele também toma a mulher. Que homem profano, que homem miserável, ele não merece perdão, mata ele, tira ele do trono. Isso seria o que algum de nós faríamos, mas Davi sabia o que fazer. Ele vai para a oração, e a gente acha uma das orações mais bonitas da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51. E ele conquista o perdão de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque às vezes a gente fica sabendo do pecado de algumas pessoas, e a gente já quer sacrificá-la. Isso tem acontecido muito na internet. Uma pessoa comete um erro e a gente vê lá muitos cristãos dizendo: não merece perdão, esse cara tem que morrer, esse cara tem que apodrecer na cadeia. Que igreja misericordiosa é essa que nós nos tornamos? Que igreja missionária é essa que nós somos? Que alguém quando erra tem que morrer? Jesus diz: eu vim para os sadios e para os santos. Foi assim? Não foi, né? Não foi. Então esse exemplo de Jesus deixado na Bíblia com relação à mulher samaritana serve muito para nós nos nossos dias, para a gente olhar para as pessoas: aquilo é um drogado? Não, aquilo é uma alma. Aquilo é uma prostituta? Não, é uma alma. Aquilo lá é um cachaceiro? Não, é uma alma. Aquilo lá é um espancador? Não, é uma alma. É uma alma que merece sim uma segunda chance. Se não fosse segunda chance de Deus, eu, Vanderlei Cândido de Oliveira, não estaria pregando aqui hoje. Se não fosse as várias chances, não foi só uma e nem duas não, que Deus me deu. Eu estou aqui pelas inumeráveis chances que Deus tem me dado, pela misericórdia de Deus. Por isso que eu estou aqui em cima hoje ministrando essa palavra. Então esse capítulo ele é marcado por muitas surpresas. Tem a mulher samaritana, surpresa porque havia um judeu que estava conversando com ela e conhecia tudo ao seu respeito. Lembra da pergunta do que Jesus manda ela fazer? Chama seu marido. E ela diz: eu não tenho. Bem de certo, né? Você já teve 5 e esse agora que você está também não é seu. E Jesus fala assim: vai embora, você não merece perdão. Não, Jesus, sabendo de tudo o que tinha acontecido com ela, ele estava disposto a dar a salvação para ela. Os discípulos ficaram surpreendidos, dentre as surpresas que aqui tem,
Os discípulos também ficam surpreendidos de que Jesus não estava com fome. Os samaritanos ficaram admirados pela transformação daquela mulher, porque os samaritanos a conheciam. E é essa surpresa que as pessoas devem ter quando a gente aceita Jesus. As pessoas veem na nossa vida a transformação que o Evangelho operou em nós. As pessoas lá fora estão vendo a transformação que o Evangelho causou na nossa vida? Eles estão vendo essa transformação? Eles estão sentindo vontade de vir para a igreja por causa da transformação que o Evangelho operou na nossa vida? Eu pastoreei uma igreja e eu descobri alguns fatos. Tinham irmãos falando mal da igreja para os vizinhos do setor. Algumas coisas que não estavam satisfeitos. Assim que eu cheguei lá, e aí eu trouxe esse assunto para cima do púlpito da igreja. Para cima do púlpito da igreja. Eu falei assim, sabe por que tem muitas pessoas aqui que não serão alcançadas pelo Evangelho? Sabe por que tem algumas pessoas aqui em volta que não querem vir para a igreja? Por causa da propaganda que é feita lá fora. O que nós estamos anunciando lá fora. Imagine se nós saíssemos falando dos defeitos. Imagine se eu, Vanderlei, saísse falando dos defeitos da minha esposa, dos defeitos dos meus filhos. Se a minha esposa começasse a falar dos meus defeitos, quem é que queria nos visitar? Quem é que queria ir na nossa casa? Não, aquela casa lá, pelo amor de Deus. Então é por isso que o Senhor Jesus deixou uma instrução clara, dentre tantas outras: vai e anuncia o Evangelho. Eu tenho certeza que os apóstolos, eles sabiam dos defeitos uns dos outros, mas eles não saíam falando à torta e à direita. Apenas João vai falar a respeito de Judas. Ele falou a respeito das 300 moedas. Não é porque ele estava preocupado com a obra missionária, é porque ele metia a mão na bolsa, né? Porque ele pegava ali para ele, por isso. Então apenas João vai dizer isso aí. Os samaritanos ficaram admirados pela transformação daquela mulher. E não para por aí. A maravilhosa mensagem de Jesus a respeito da colheita, que é aqui o tema principal da nossa ministração. A maravilhosa mensagem da colheita, a maravilhosa mensagem de Jesus a respeito da colheita está pronta para ser realizada. Versículo de número 35. Irmãos, uma coisa que eu percebi hoje na escola bíblica dominical, até comentei com o pastor. Eu não sei se algum dos irmãos aqui estão passando por isso. Quem aqui já pegou Covid e já sarou? Quem aqui? Vocês estão com problema de memória? Ainda bem, Jesus, não estou sozinho nessa. Eu hoje na escola, cadê o irmão Yatan Anderson? Cadê o irmão Yatan Anderson? Está lá. Ele percebeu que eu parei, eu travei na aula. E aqui agora eu já ia falando salmo também, né? O Covid deixou essa lembrança aí para a gente, né? Para a gente esquecer de algumas coisas às vezes. Mas vamos lá. O que importa é a gente não desistir, né? Vamos lá. Eu até comentei com o Nicolas outro dia. Eu falei, Nicolas, o sinal estava aberto ou estava fechado? E eu já tinha ido embora, né? Aí ele falou, não, pai, realmente estava aberto. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra. A maravilhosa colheita do Senhor Jesus está pronta para ser realizada. Versículo de número 35. Eis, olha só, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, ela está pronta para ser realizada. A obra do Senhor Jesus, ela está pronta para ser realizada a qualquer momento. Continua, precisa-se de ceifeiros, precisa de pessoas que olham umas para as outras e diz, é uma alma, precisa ser alcançada. Está no trabalho, tem um cara lá, um endemoniado te perseguindo. Ele, de endemoniado, ele pode ser transformado em um abençoado. Tem gente que quando tem um endemoniado no serviço, ele fala assim, rapaz, tem um colega meu de trabalho que é uma bênção. Bênção aonde? Bênção aonde? O cara é um tribuloso, endemoniado mesmo. Um dia um irmão falou assim para mim, pastor Vanderlei, minhas vistas estão uma bênção, viu? Não estou conseguindo enxergar. Eu falei, irmão, bênção aonde? Bênção seria se você estivesse enxergando, beleza. Está uma tribulação mesmo. A gente fala assim para ver se a coisa muda.
Não, a coisa vai mudar a partir do momento que eu for para a oração. Não é só de ficar, está uma bênção, quando na verdade não está. Eu disse hoje para os alunos do discipulado que Deus quer de nós sinceridade na oração. Chega de ficar com enrolação na oração. Vai para a oração, não está satisfeito com alguma coisa? Coloca na oração. Não está satisfeito com o casamento? Deus, continue abençoando o meu esposo, continue abençoando a minha esposa, mas eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeita. Deus, continue abençoando a empresa onde eu trabalho, mas eu não quero continuar lá. Abençoe a empresa onde eu estou trabalhando, mas eu quero dizer para o Senhor aqui nessa oração que eu não quero ficar lá. Eu quero que, se possível, o Senhor abra uma porta melhor para mim, um salário melhor. Aí, ao contrário, o que é que as pessoas fazem? Não leva para a oração e fica xingando a empresa. Eu vou para aquela miséria daquele serviço hoje. Nem amanhã, segunda-feira, tem que ir para aquele troço daquele serviço. E fica amaldiçoando. Ao invés de fazer isso, vai para a oração e fala para Deus: Deus, eu não estou satisfeito, né? Há galardão para os ceifeiros. Diz aí no versículo 36, e a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, se regozijem. Imagine eu ministrar a palavra de Deus, o pastor Henry passa por aqui, ministra a palavra de Deus, pastor Andressa, e eles vão vendo as pessoas visitando a igreja. De repente chega um relatório para eles: olha, você lembra daquela pessoa que sempre visitava a igreja? A semente foi plantada e hoje serve o Senhor conosco. Regozijar, um semeia, o outro vem e ceifa, e a obra de Deus assim vai sendo feita, e a gente vai se alegrando por uma alma que aceita Jesus. Não é ficar alegre somente quando um rico se converte. Um dia eu passei por um constrangimento muito grande na igreja onde eu congregava. Convidava as pessoas para orar, para aceitar Jesus, e aí vinham as pessoas, né? Então, orava. Pode sentar, fica à vontade. Aí outro culto aceitava Jesus. Aí um dia um rico da cidade aceitou Jesus. Eu fiquei constrangido pelos que tinham aceitado Jesus antes. Parece a vitória da seleção brasileira no final da Copa do Mundo. Todo mundo, aquela alegria tremenda. Parece que aquela alma tinha mais valor do que as outras. Não é assim. Não é assim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, independente de qualquer situação que seja. Aquela alma vale mais do que o mundo inteiro. A colheita disponível. Há um conflito quanto ao tempo da ceifa. Não é daqui 4 meses que está pronta. Não é, olha só aqui que interessante a respeito de fazer a obra de Deus. Não é quando eu for promovido ao santo ministério. Não é quando eu tiver um curso de teologia. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou pregar, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou chegar a pastor e aí eu vou fazer a obra de Deus. Não, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu me transformo em discípulo e já posso pregar o evangelho. Eu não sei se eu já falei isso aqui. A gente que ministra muito, a gente repete muitas falas às vezes. Um dia eu ministrando na escola bíblica dominical, lá em Porangatu, na igreja sede, e enquanto eu ministrava, eu falei assim: nós temos que pregar o evangelho, é hoje. E a irmãzinha levantou: pastor, como que eu vou pregar? Como é que eu vou evangelizar? Eu não sei ler. Como é que eu vou pregar o evangelho para as outras pessoas? Eu não sei ler, pastor. O senhor pode me explicar? Aí é naquelas horas que a gente agradece demais o Espírito Santo de Deus, porque ele vai e nos ilumina na hora para dar a resposta, porque a pergunta foi feita naquela hora, não tem como dar depois a resposta. Tem algumas que você pode deixar para depois. Eu falei assim: irmã, como que era a sua vida antes de aceitar Jesus? Ela: pastor, eu usava drogas, a minha vida era uma tribulação que não tinha fim. Eu falei assim: e hoje, depois que a irmã aceitou Jesus? Pastor, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Deus tem cuidado, Deus tem zelado de tudo. Eu vejo as mãos de Deus na minha casa. Eu falei assim: tá aí a sua pregação? A sua pregação é essa daí. Vai lá para as pessoas que você conhece e fala do jeitinho que a irmã falou para mim. É isso que é pregar o evangelho. Os apóstolos não pregavam um evangelho complicado. Eu até falo isso para os meus alunos de teologia. Eu falo assim: olha, a gente aprende difícil aqui no curso para descomplicar para as pessoas no púlpito.
Porque tem pessoas que aprendem difícil e quer trazer difícil, porque quer impressionar, né? Mas os apóstolos, eles iam lá, olha, nós conhecemos um homem, e esse homem transformou a nossa vida, transformou o nosso modo de viver, e é desse Jesus que eu quero falar aqui para você. Assim como ele transformou a nossa vida, que você me conhecia como que eu era antes, e você me conhece como que eu sou hoje, e isso aconteceu porque eu fui transformado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha só o tanto que é fácil a gente pregar, mas a gente acha que a gente tem que pregar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, quando o pastor me vê e me consagrar diácono, quando o pastor me vê e me consagrar diaconisa, missionária, pastor, aí então eu vou pregar. Não, aí tem que ser hoje, porque o salmista vai dizer, eu gosto demais desse versículo, é um dos versículos que eu mais falo dele, por ti, Senhor, Salmo 25, versículo 5, por ti, Senhor, eu tenho esperado todo dia. O salmista entendia, a qualquer momento ele vem, então se ele vem a qualquer momento, eu tenho que ganhar o máximo de almas possível. A gente criticar o pecado dos outros é fácil, difícil é ganhar almas. A gente criticar a roupa de um irmão, de uma irmã é fácil, difícil é ganhar almas. A gente criticar uma pregação é fácil, o difícil é ganhar almas. Pastor, mas é difícil assim ganhar almas? Não. Por que você está falando que é difícil? É porque é difícil eu sair da minha zona de conforto e ir lá pregar. Lá em Porangatu tem um irmão, eu esqueci o nome dele agora, acho que é evangelista Raimundo. Ele pega uma caixinha de som e sai na rua evangelizando com aquela caixa de som. É o missionário mais corajoso que eu conheço na face da terra, porque eu não tenho aquela coragem de pegar uma caixa, colocar aqui um microfone e sair pregando. Se convertam, se arrependam, Jesus está voltando. Isso é que é difícil, a gente sair da nossa zona de conforto e ir lá fora pregar. Para quem está na idolatria, tem gente que acha que idolatria é somente a imagens, tem vários tipos de idolatria. Tem idolatria com político, tem idolatria com cantores, tem idolatria com pastores, tem idolatria de tudo quanto é tipo. E aí a gente fica concentrado só num tipo, né? Então sair da zona de conforto, ela é muito difícil. Então, pastor, se não é daqui 4 meses, é quando? Hoje é o dia da salvação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6:2 vai dizer, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eu conheço pessoas que viviam falando assim, vai chegar o momento certo de eu aceitar Jesus. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu vou voltar para a casa de Deus, eu vou voltar, e poucos dias depois eu recebi a notícia, fulano morreu. Agora, se aceitou Jesus a tempo, não sei. É por isso que nós devemos evangelizar, pregar para todas as pessoas, nossa família. Será que nós temos postura de crente para evangelizar nossa família? Pastor, essa palavra não é o senhor que tem que pregar, não, é o pastor Henry. Uma vez uma irmã chegou no pastor onde eu congregava e reclamou com ele, o pastor Vanderlei está pregando uns negócios aí, quem tem que pregar aquilo lá é o senhor, ele só não pode dar liberdade para ele pregar isso aí não. Aí o pastor lembrou que quando ele pega o microfone e dá para outra pessoa ministrar, ele passou autoridade para ele naquele momento ali que ele está ministrando, né? Então vamos lá. Encorajamento e motivação para a colheita. Levantai os vossos olhos, olhe as pessoas ao seu redor. A motivação para mim me tornar um ceifeiro é olhar para as pessoas. Ei, aquela alma ali, aquela alma tem valor para o Senhor. Eu estou lá no meu serviço, tem uma pessoa que não falei para vocês me perseguindo, mas aquela alma para Deus tem valor. Ela vai ser alcançada através do meu testemunho. Por quê? Porque ao invés de eu revidá-la, eu vou mostrar para ela que eu estou orando por ela. Ela vai ver que eu não vou retrucar, ela vai ver que eu não vou perseguir ela também. Imagina um crente perseguidor, irmãos. Vai dar certo? Não vai, né? Não vai dar certo um crente perseguidor. Continua. Vede os campos, olhe para eles, estão prontos para a colheita. As pessoas estão aí prontas para serem evangelizadas. Nós estamos prontos para sermos missionários. As pessoas estão lá, prontas para ouvir o evangelho. Eu estou aqui na igreja,
pronto para pregar o evangelho. Então a gente aprende na igreja e pratica lá fora, mas às vezes a gente só fica aqui, somente aqui. Eu aprendo aqui, saio daqui, vou para minha casa e volto para depois da terça-feira eu estou aqui na igreja de novo e não vou exercitando o papel de ganhar almas. É um assunto às vezes chato, esse negócio de ficar, mas nós temos que ganhar almas, temos que fazer missões, mas é chato para quem não arde a chama do Espírito Santo dentro do coração, porque quando essa chama arde no meu coração, todas as pessoas que eu vejo na rua, eu vejo assim, gente, como é que a gente vai fazer para evangelizar essa pessoa? O que é que a gente pode fazer? Outro dia teve uma ação interessante aqui na nossa igreja, teve o ponto de oração, não foi isso? Para orar pelas pessoas. Olha só que interessante, quantas pessoas não foram alcançadas por essa oração? Quantas vezes uma mensagem que você manda para uma pessoa, a pessoa diz assim para você, eu estava precisando dessa palavra. Eu, enquanto estava enfermo, na minha casa, trancado no meu quarto, recebi muitas mensagens, e aquelas mensagens vinham de conforto para o meu coração. Agora imagine você ficar 14 dias na sua casa, as pessoas sabendo que você está doente, você não recebe uma ligação, você não recebe uma mensagem. Que importância tem você? As pessoas lá fora estão passando por esse tipo de situação. Que importância que eu tenho? O que é que eu estou valendo? Qual que é o meu valor para as pessoas? Às vezes eu vejo uns comentários na internet, aí a pessoa que não é evangélica comenta lá embaixo, ainda diz que é crente. É constrangedor a gente ler isso. É constrangedor, por quê? Porque um cristão vai lá na internet e comenta uma frase vingativa. Ele vai lá e comenta algo que não diz a respeito com a conduta cristã. Lembre sempre aquilo que eu estou falando para vocês, olhar para as pessoas, independente da situação, independente das escolhas dela. Ela escolheu isso para a vida dela, escolheu, mas independente disso, é uma alma. O Senhor Jesus morreu por ela também. A Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o papel da igreja? Levar as pessoas a crerem na palavra de Deus. De que forma? Pregando a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Eu tenho certeza que se nós, igreja, fizéssemos a nossa parte, tinha galeria nessa igreja. Nós temos que deixar, irmãos, o pastor Henry só pode me chamar a atenção depois do que eu vou falar aqui agora. Nós temos que deixar de comemorar a chegada de novos membros. A igreja só está fazendo rodízio. Cadê os novos convertidos? Quantas almas eu ganhei para Jesus esse ano? Eu tenho vergonha de falar isso. Nós já estamos quase a gente já está no meio do ano. Quantas almas eu ganhei? Nos meus 34 anos de evangélico, quantas almas eu ganhei? Ide pregai o evangelho, ide fazei discípulos. Nós estamos comemorando os irmãos chegando, graças a Deus. Chegou mais irmãos para somar conosco. Mas nós temos também que ir atrás daqueles que ainda não aceitaram. Nós temos que ir atrás daqueles que estão padecendo, que estão morrendo, sem aceitar o Senhor Jesus. Eu me recordo que uma vez o doutor Diego, ele me chamou para visitar um paciente dele em fase terminal. Eu cheguei lá e perguntei para esse senhor, eu posso orar com o senhor? Posso conversar um pouco com o senhor? E ele disse sim. Eu falei, o senhor aceita Jesus? E ele sim. E ali eu orei com ele, já em fase terminal, usando ali fralda. E poucos dias depois eu recebi a notícia do falecimento dele. Às vezes a gente até poderia ficar frustrado. Eu orei por ele, por que ele não se recuperou para servir a Deus? Mas o mais importante foi o arrependimento e o aceitar Jesus. Não importa a forma com que nós vamos morrer, mas para onde nós vamos depois da nossa morte, isso sim.
Isso é o que nós devemos ficar atento. Devemos clamar a Deus que nos ajude a ver as pessoas através dos seus olhos. Deus, eu estou vendo essa alma, mas eu não vou com a cara dela. Me ajude a ver essa alma com os olhos do Senhor, porque eu vou ter facilidade de pregar para ela. Quantas vezes a gente vê uma pessoa e a pessoa não falou nenhum A com a gente já não vai com a cara da pessoa. É errado isso. Esse comportamento nosso está errado. O pastor Vanderlei chegou aqui na nossa igreja, mas não vamos com a cara desse peão, não. E isso para mim não é nenhuma novidade. Eu já ouvi muita gente dizer isso para mim. Um dia um aluno terminou a aula do curso de teologia. Ele era bem esse meio comédia, o jeitão dele, né? Ele parou na minha frente assim, saindo da aula, os alunos tudo aqui, ele passando, olhou para mim. Eu não ia com a sua cara, não. Mas só até que é de boa. Então nós temos que pedir a Deus isso, para nós vermos as pessoas através dos olhos dele. Quando nós pedimos isso, mas vai ficar fácil demais pregarmos o evangelho. Vai ficar fácil demais fazer missões, porque eu vou olhar e eu vou ver almas. Eu não vou ver cor, eu não vou ver finanças, eu não vou ver nada que me atrapalhe evangelizar as pessoas. Pastor Vanderlei, mas o senhor falou cor. Sim, infelizmente existe racismo. Existe pessoa racista dentro da igreja. Infelizmente. E isso não pode existir. Pede para Deus transformar o coração, tá? Como entender e saber que a ceifa está pronta? As pessoas estão cada dia mais ansiosas e perturbadas. As pessoas estão cada dia mais ansiosas e perturbadas onde quer que seja. Como saber se a ceifa está pronta? As pessoas estão ansiosas para ouvir o evangelho. Tem vezes que você fica com receio de pregar para alguém e falar para alguém de Deus, e aí você cria coragem, vai lá e fala com ela, e ela fala assim, eu precisava de ouvir isso. É quando você pede aquilo que eu acabei de dizer aqui agora, Deus, que eu veja as pessoas, não com os meus olhos, mas com os seus. Eu me recordo que uma vez as pessoas chegaram em mim e disseram assim, que povo bonito, que família unida. Eu falei assim, eu olhei para aquele pessoal e eu falei assim, olha, precisa de acontecer algo da parte de Deus nessa família. Pastor, mas aí o senhor estava julgando? Não, eu estava me deixando ver que aquelas pessoas precisavam de uma orientação da parte de Deus. E isso nós devemos praticar todos os dias. Olhar para as pessoas e verem as necessidades espirituais dela. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas de tudo quanto é jeito, mas e a espiritualidade dela? Como é que está? Como é que está a fé dela? Como é que está a espiritualidade dela? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Vamos lá, estou quase terminando. O mundo está corrompido em todos os aspectos. É uma das maneiras de nós sabermos que a qualquer momento Jesus está voltando, porque Jesus disse, olha, no fim dos tempos acontecerão muitas coisas, filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa, esposa contra esposo, terremotos, maremotos, guerras, e tudo isso a gente está vendo. Tudo isso a gente está vendo, e a gente está vendo também as almas perecendo, as almas precisando ser evangelizadas, a palavra de Deus precisando ser pregada, mas e o que nós estamos fazendo? Espiritualmente, isso aqui, irmãos, eu peço atenção especial de vocês nisso aqui. O pastor Henry deve sofrer um pouco com essa situação que eu vou falar agora, porque quase todos os pastores dirigentes passam por isso. Espiritualmente, muitos estão confusos. Qual que é a religião certa? Quem é que está com a verdade? Porque surgiu muitos pastores do YouTube, com todo tipo de pregação. Um dia eu ministrando, e a irmã falou assim, pastor, mas o pastor do YouTube falou tal coisa. Eu falei assim, o pastor do YouTube não sabe nem que você existe, não sabe nem quem você é. Agora o pastor lá da sua congregação sabe a sua vida, sabe as suas necessidades, sabe onde você mora, sabe do que você precisa, traz aquela palavra que vem de encontro ao seu coração, não é?
Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Com relação a conteúdos da internet. Eu sempre falo para os alunos a respeito disso. Olha, muito cuidado com as teologias que vocês pesquisam na internet, porque ao invés de te ajudar, vai te deixar confuso e vai acabar atrapalhando a sua espiritualidade. Então são tantas religiões, canais no YouTube e sites, defendem cada um o seu ponto de vista, e muitos deles de forma equivocada, para os seus próprios interesses. Então nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso aí. Ceifeiros necessários para a colheita, nós estamos precisando de pessoas dispostas a fazer a obra de Deus, a alegria de trabalhar em uma colheita farta. Tem muitas almas. Imagina, nós não temos concorrente, nós temos aliados na igreja. A gente sai aqui, faça isso amanhã para vocês verem o tanto de almas que podem ser alcançadas, e toda a quantidade de ceifeiro não é suficiente ainda, porque tem muitas almas para serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Aqui em Goiânia, então, nem se fala. A gente vê no sinal aquele tanto de carro que para ali. A gente vai no supermercado, é um tanto de gente. A gente vai no shopping, também ali mais um tanto de gente. Todas prontas para ouvirem a palavra de Deus. Pastor, mas tem gente que se recusa. Quem recusar, você sacode ali a poeira do seu sapato e vai, mas você fez a sua parte, né? Os ceifeiros são poucos. Lucas 10:2. Lucas capítulo 10, versículo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O que aprendemos aqui? Que nós devemos orar a Deus pedindo ceifeiros. Devemos nos tornar ceifeiros. Deus, eu não tenho. Na oração a gente pode dizer isso. Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho vontade de pregar, mas eu estou aqui, que esse seja o meu ministério da oração, para que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a colocar uma caixa de som na cintura, um microfone, e sair por aí pregando, que nem a gente chega aqui na feira de quinta-feira, tem um pessoal lá pregando, cantando. Eu não parei ainda para ouvir eles, para saber que tipo de mensagem que eles levam, mas eles estão lá com aquela vontade. A gente chega perto ali da rodoviária, na 44, tem um homem lá com a caixa de som no sol quente, 2 horas da tarde, de gravata, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento. Isso um dia eu escutei para ele. É necessário que nós nos arrependamos, que nós nos arrependemos para nós alcançarmos o céu. A vida que nós levamos, às vezes não está agradando a Deus. Eu escutei essa parte da pregação dele. Então que na nossa oração a gente possa fazer isso também. Deus, eu não tenho coragem de ir para a África, mas aqui está a minha contribuição missionária, para que o Senhor possa sustentar os missionários que lá estão, os missionários que estão na Bahia, os missionários que estão no Piauí. Tem gente que quer ser missionário só se for em Nova York. Tem gente que quer ser missionário só se for em Boston, nos Estados Unidos. Mas se mandar para o sertão, às vezes não quer, né? O que estamos fazendo na grande colheita de Deus? O trabalho do Senhor consiste em semear a boa semente. O que é a boa semente? A palavra de Deus, meditação, crescimento espiritual, meditar na palavra, leitura da palavra, mais conhecimento. Às vezes a gente não consegue orar, porque a gente conhece pouco daquele com quem nós estamos orando. Como é que eu vou conhecer mais a Deus? Através da leitura da palavra. Quanto mais eu leio, mais eu vou aprendendo a orar. Quanto mais eu oro, mais eu vou entender o que ele escreveu. Quanto mais íntimo eu me torno do autor, mais eu entendo o que ele quer falar comigo na palavra. Olha só que interessante. A gente às vezes não consegue orar por muito tempo porque está faltando intimidade. A gente às vezes não entende o que está escrito no texto porque está faltando intimidade. Então que a gente possa ficar atento com relação a isso. Oração, comunhão com Deus, intercessão, levar um pedido especial ao Senhor, pregação da palavra, levar conhecimento às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, visitação, levar a palavra, oração a quem necessita de apoio espiritual, ou se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ou simplesmente uma palavra de ânimo. Os pedidos de orações do nosso grupo da igreja são muitos. Direto eu vejo lá, vamos orar por irmão fulano, orar por irmão tal, pelo irmão tal.
e levar essas pessoas que você está sabendo que está precisando de oração. Se você não tem como ir, faça uma ligação, mande uma mensagem. Olha, eu vi seu pedido de oração lá no grupo, e eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Imagine você num momento de angústia, você receber esse tipo de mensagem. Isso também é missão. Cuidarmos, às vezes a gente não cuida dos da nossa casa e a gente quer cuidar dos lá de fora. Eu quero pregar lá no Piauí. Por que não prega em Goiânia? Eu quero pregar lá na África. E o tanto de almas aqui em Goiânia. A obra missionária nós devemos fazer onde nós estamos. Onde nós estamos é o lugar de nós fazermos missões. Até Deus nos enviar. Sabe por que tem muito obreiro frustrado no ministério? É porque quer fazer determinada obra sem Deus mandar. Eu tenho certeza que o pastor Henry já recebeu muitas mensagens. Pastor, me leva lá na sua igreja. Pastor, me convida. Pastor, me leva isso, aquilo, outro. Fica se oferecendo. Uma coisa que eu aprendi no ministério: quando Deus chama, Ele envia. Quando Deus chama, Ele nos envia. E a palavra de Deus vai dizer que quem ceifa já está recebendo a recompensa, versículo 36. E o que ceifa recebe o galardão. Há uma recompensa agora, alegria e regozijo. Futuramente também haverá recompensa. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pastor, mas a Bíblia está escrito que ninguém será salvo pelas obras. Verdade. Uma pessoa que só faz boas obras, obras sociais, não quer dizer que ela vai ser salva. Mas um salvo tem que ter obras. Tem uma distinção aí. Ninguém vai ser salvo pelas boas obras que faz lá, não. Talvez o cara dá 100 cesta básica por mês, mas dá 300 para uma prostituta. 300 reais. Ele fez uma boa obra, deu 100 cesta básica, mas trai a esposa. A obra dele, que ele fez, não vai anular o pecado que ele cometeu. O amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus e a justiça dele estão atrelados um ao outro. Essa recompensa ultrapassa tudo que nós reconhecemos hoje e é de valor eterno e inestimável, o que está prometido aí em Apocalipse 22, 12. Que essa palavra, irmãos, desperte em nós uma vontade de trabalhar nessa seara ainda hoje. Eu tenho certeza que enquanto eu ministrava essa palavra aqui hoje, você lembrava de alguma alma que precisava estar aqui. Você vai lembrar de alguma alma que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Talvez você está orando por ela. Eu conheço um irmão que congregou 15 anos. E enquanto ele congregava, ele orava para a esposa dele. Ia para a igreja sozinho. E ele não desistiu de orar pela esposa dele. Até pouco tempo atrás, eu tinha conhecimento de que a esposa dele era superintendente de escola bíblica dominical. Ele não desistiu. Está orando pelo seu filho? Não desista. Está orando pela esposa? Não desista. Está orando pelo esposo? Não desista. Está orando por algum familiar? Não desista. Deus está trabalhando no coração dela, mas você também deve falar de Deus para essa pessoa, tá? Muitos de nós já estivemos mais envolvidos na obra do Senhor do que hoje. Nosso amor pelas almas não pode esfriar. As almas devem ser a nossa prioridade. Tem gente que cantava, não canta mais. Cadê o Josué? O Josué está aí? Tá não. Acho que está ministrando fora hoje, né? Ah, tá. Josué ministrou aqui outro dia, acho que foi domingo passado, e ele falou a respeito de Jonas. Quando Deus manda ele ir pregar, profetizar em Nínive, e ele quer ir para Tarsis. E me trouxe uma reflexão, uma questão. Muitas pessoas deixaram de cantar, deixaram de profetizar, deixaram de pregar, deixaram de evangelizar. Quanto tempo tem que nós não ouvimos um profeta levantar no meio da igreja e entregar uma profecia?
Os profetas se calaram. Mas eu até entendo, porque teve tanta meninice que os profetas de verdade começaram a ter medo de entregar a profecia, por causa de algumas meninices. Mas coloque no seu coração, Deus te chamou para esse ministério, não desista dele não. Ele está dentro de você e ainda, o ministério da profecia. Volte a profetizar. Você que cantava e um dia você errou uma nota e você ficou com vergonha, não quis cantar mais, volte a cantar. Você que pregava e de repente alguém fez um comentário, alguém te olhou diferente e falou assim, não vou pregar mais. Teve um dia que uma pessoa fez uma observação numa pregação minha, eu fui para minha casa chorando, da igreja até na minha casa, eu falei assim, eu não prego mais, eu vou colocar minhas gravatas tudo dentro de uma sacola, vou jogar fora, vou tacar fogo, Bíblia eu não quero saber mais. Mas aí depois esfriei a mente, né? E estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Para a gente terminar, se aliste urgentemente nessa seara, faça parte dos ceifeiros e seja ganhadores de almas. Imagine no final do ano, 31 de dezembro, você trazer ali uma retrospectiva e você ver, esse ano eu ganhei 5 almas para Jesus. Esse ano eu ganhei 3 almas para Jesus. Esse ano eu ganhei 1 alma para Jesus. Imagina 40 anos de crente, ganhando 1 alma por ano. 40 almas. Imagina 10 anos de crente, ganhando 3 almas por ano. 30 almas. Pastor, mas esse tipo de conta é errada? Não, tem que ser o nosso objetivo. Esse ano eu quero ganhar 10 almas. Esse ano eu quero ganhar 30 almas. Esse ano a gente vai fazer um evento e aqui eu quero no mínimo 60 almas, Jesus. Vai para a oração e coloca isso. Jesus, eu quero 60 almas. Eu quero 100, eu quero 200. É errado? Não, Jesus vai ver o que está no seu coração. Você está sedento por almas, pessoas para somar com você nesse exército. Evite pré-julgamentos, olhe para as pessoas como almas para o reino de Deus, independente de todas as situações que envolvem a pessoa. Terminando, vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente terminar? Irmãos, e por último eu termino com um conselho. Não tenha bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque isso acontece muito. Experiência de 5 igrejas pelas quais eu passei como pastor, e os 34 anos de igreja, 36, né? Eu tenho 36 anos e eu me afastei por um período, mas eu fui criado dormindo debaixo de banco de igreja. Minha avó pegava o lencinho dela. Na época que os crentes choravam muito na igreja, a minha avó pegava o lencinho dela, forrava lá no chão, e eu colocava, só cabia a cabeça lá no lencinho dela. Mas me levava para a igreja, estava semeando. Ela não viu a colheita, mas ela semeou. Ela não viu o dia em que eu levantei a minha mão e falei assim, não, eu quero continuar na casa de Deus, eu quero me reconciliar com Deus. Ela não viu esse dia. Mas eu sou fruto das orações. Eu sou uma semente que ela plantou e germinou. Olha só o que eu tenho aqui para dizer para vocês para terminar. Não tenha os irmãos na fé como ameaça ao seu ministério. Não tenha ninguém como ameaça no seu ministério. Deus te chamou. Tenha convicção do seu chamado e pronto. Chega um obreiro novo na igreja, agora eu não prego mais. Chegou um cantor novo na igreja, agora eu não canto mais. Para com isso. Tenha convicção do seu chamado. Chegou um cantor novo da igreja, vem para cá, vem fazer parte do coral com a gente. Chegou um pregador novo, pronto, agora eu descanso também, porque era eu que estava pregando mais, agora nós temos mais um para somar com a gente. Chegou um professor de escola bíblica, pronto, agora eu não dou aula mais. Não, chegou mais um para a gente dividir as lições. É isso que a gente tem que ter, o quê? Não tenha os irmãos da fé como ameaça no seu ministério. Tenha ele como aquele que se unirá a você para ganhar o máximo de almas para o reino de Deus. Você sozinho talvez você vai ganhar 1 alma no ano, mas você e mais 5, vocês podem ganhar 15, 10, 20, 40 almas. É isso que nós devemos ver.
Olha só, quem tem certeza da salvação, olha só essa frase aqui, o Nicolas até gostou dela. Quem tem certeza da salvação não tem concorrente, tem aliados. Quem tem certeza da salvação, quem tem certeza do chamado, não tem concorrente, tem aliado. Sabe esse irmão que está aí do seu lado? Tenha ele como um aliado para fazer missões. Se você der para a obra missionária R$10, talvez somente esses R$10 lá vai dar para o irmão lá colocar 2 litros de gasolina no carro dele. Mas se 5 irmãos se unirem, cada um der 10, já vai dar 50, já vai ajudar mais ainda. Aquele missionário já vai chegar mais longe. Por isso que nós temos que ter os nossos irmãos como quê? Como aliados. Irmãos, que todos nós sejamos ganhadores de almas. Amém? Tem alguém aqui na igreja que ainda não é evangélico? Tem alguém? Porque às vezes, tem alguém aqui que não é crente, a pessoa pode se sentir ofendida, né? Porque crente, todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico, que ainda não pertence à igreja evangélica, que quer fazer parte dessa família, quer servir a Deus de um modo diferente? Tem alguém? Não tem? Então tá bom, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje na sua casa. Papai querido, que eu seja um ganhador de almas. Eu não estou satisfeito com a quantidade de almas que eu tenho ganhado. São muito poucas ou nenhuma. Papai querido, que eu possa prestar esse serviço para o qual eu fui chamado, para o qual eu fui alistado. Papai querido, que eu possa cumprir a minha missão de pregar o seu evangelho. Papai querido, que almas sedentas, almas que estão sofrendo, sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo através da minha vida. Papai querido, que eu tire a minha vida do automático e passe a controlar a minha vida espiritual. Deus, que eu tenha uma vida de oração sincera. Deus, que eu estude mais a sua palavra, que eu tenha mais intimidade com o Senhor, para que eu esteja pronto a fazer a sua obra missionária. Chega de às vezes fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu quero fazer de inteiro coração, eu quero fazer com vontade, eu quero fazer com ânimo. E às vezes, Deus, mesmo com feridas, eu quero continuar fazendo a tua obra. Eu quero continuar pregando o teu evangelho. Eu quero ser um ganhador de almas. E assim, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.